Olá, olá, sejam bem-vindas aqui. Olá, olá, sejam bem-vindas aqui à nossa live. Hoje a gente vai falar sobre um tema, gente, assim, ó, chuchuzinho. Bora falar sobre as mudanças do mercado da nutrição materno-infantil com o ponto que, pra mim, é uma das coisas que vem na principal mudança que a gente está tendo nos últimos tempos. Uma palavrinha que eu quero ver se vocês sabem. O que é que mudou muito nesses últimos tempos no mercado da nutrição materno-infantil? Conta pra mim. E parece que a gente tá com a conexão um pouco ruinzinha, né? Se parar de novo, gente, fiquem aí, que aí eu dou um jeito, troco aqui. Dona Cecília tá aqui mamando, a mãe com os peitos de fora. Faz parte, né? Vida real oficial. Eu tô com ela, vocês viram, gente? Ela tá mais ruinzinha, né? Hoje ela não tá muito legal. Eu quase desmarquei a live. Minha equipe tava aí de sobreaviso. Que eu ia mandar uma mensagem, não vai rolar, e eles avisariam vocês. Nossa convidada de hoje também tava sobre aviso, né? Cá, tá chegando por aí. E eu já vou, de começo, pedir aqui pra vocês que, se acontecer de eu ter que pausar a live, parar ela hoje, a Cá falou que volta um outro dia pra gente conversar. Mas ela tá aqui, ela tá quietinha agora, acabou de mamar. Ela tá olhando os bichinhos da minha mãe ali atrás. Acho que vai dar tudo certo. Bora lá? Vou colocar a carinha aqui pra dentro pra gente falar sobre as mudanças do mercado de nutrição materna e infantil, olhando um ponto muito importante de mudança de idade, gente. Ela tá, ó, na frente, anos-luz, em contato com o paciente. E aí, cara, você tá bem? Eu tô bem, meu bem. E você? Como você tá? E como a Cecília tá? Tá aqui, ó, tá aqui no colinho. Fala, tia Cá, tô aqui. Gente, Tava assim, mamando. dá vontade de vir pro seu Instagram só pra namorar ela um pouquinho. Ela é muito fofa. Cara, E aí, gente, a Cecília, eu falei pra Karina, falei, ai, Karina, tô com o coração na mão, não sei se eu desmarco, se eu não desmarco a live. Mas a pediatra acabou de sair daqui, quem vê, eu tô falando e ela tá rindo. Quem vê, não parece que essa criança, na metade da tarde, tava largando assim no meu colo, e aí a Cecília acorda, e ela assim, ó, tipo, Aí eu falei, meu Deus, né? Tipo, filha, acorda. Por Sabe favor. aquela coisa, né? De, tipo, primeira vez, né? A pediatra falou que o pulmãozinho tá limpo, escutou, né? Tava tudo... Você tá querendo dar um oi? Tá me olhando. Olha, estou Oi, olhando. Estou amorzinha, tudo olhando. bem? Você lembra de mim? Eu lembro de você. A tia tá Você meio quer ser aqui, minha né? amiga, meu bem? Mas você tem que voltar mais vezes, porque agora eu Olha, já tô mais grandona. ela já tá sorrindo já, gente. É, É isso, né? Tipo, já tá bem. Não, então, tanto que na hora que a pediatra chegou que ela tava assim, em outro padrão, falei, parece que a mãe que ligou quase que chorando, né? De, pelo amor de Deus, precisa vir ver. Parece até que passa de mentirosa. Parece que faz de mentira. Mas eu acho que isso vai acontecer muito ainda, né? Tipo, a hora que você chama, que você fala, é porque o negócio tá pegando. Mas também as crianças acabam melhorando, né? Assim, se tudo der certo, sempre. Justamente. Mas bora lá, vamos falar sobre as mudanças, filhas, do mercado de nutrição materna infantil, que essa aqui tá treinando para ser nutricionista desde pequena, né? Que Vixe, vem essa comigo daí, para as lives essa e daí já tudo vai ter mais. tanta informação que, na verdade, eu fico pensando que qual é a nutrição que a Cecília vai trazer, né? Porque ela vai absorver o que ela ouve, Uhum. mas também tem o que ela vai trazer, né? Que aí provavelmente a gente nem sabe como é agora. Exato. Fala, vai ter muita novidade por aí, né, minha filha? Fala, cada mudança é uma emoção. Cara, para quem de repente está aqui no meu perfil e não te conhece, que eu acho difícil, mas se tiver alguém por acaso que não te conheça, por favor, se apresenta para todo mundo. Sou Karine Durães, eu sou nutricionista materno-infantil há quase 18 anos. Atendo em consultório durante esse tempo todo. Sou professora, dou aula. Tenho uma empresa que chama Multiplicar, que é a empresa de rede de apoio para nutricionista materno-infantil com aula. E Sou professora lá. Carol é uma professora muito querida lá, né? A Carol é tipo figurinha marcada. Chega no meio do ano, você vai ver a Carol, que ela sempre traz muita sabedoria pra gente, né? Escrevi um livro em 2021 que chama Comendo Feliz. Ele é um marco para mim, né? Porque eu trago uma coisa que eu
curto muito, que são os temperamentos alimentares infantis. E também sou uma nutricionista que adoro ver, assim, sabe, a nutrição materna infantil unida, né? A gente crescendo junto, porque é uma profissão muito interessante, muito legal, que leva a um propósito e a gente está crescendo agora, né, Carol? A Karine, né, quando eu fui falar, a gente fala, quem é a convidada de agora, que eu falo que ela é uma das pioneiras da nutrição materna infantil, é porque, né, gente, a gente não pode ter o e-mail nutricionista infantil, é culpa dela, entendeu? Porque o e-mail é dela. Então, imagina quanto tempo essa mulher não tá no mercado. E apesar de eu já ter também uma jornada aí, tô fazendo, acho que 11 anos, gente. 11 anos já de nutrição materna infantil. Eu vejo que, poxa, se eu já acompanhei muitas mudanças, quantas mudanças que quase que o dobro, né? Que 18 anos não acompanharam. E eu acho que quando eu decidi trazer cá, para trazer o tema de hoje, eu coloco lá para vocês. Vamos falar sobre a mudança do mercado da nutrição materna infantil. É porque, uma, ela vivenciou essas mudanças todas. E dois, porque existe uma mudança que, para mim, ela é uma mudança do momento, que é a nutricionista saber desenvolver a comunicação. A nutricionista saber desenvolver a escutativa. Ela ir para além, né, do que é ali o básico que a nutricionista tem que fazer, que é olhar pelo alimento, mas é isso do desenvolver os dois ouvidos, a fala assertiva. E a Ká tem muito disso, né? Ela trabalha muito, e que é uma coisa que, nossa, eu amo, porque tem muita ligação ali com o coaching, quando você fala das técnicas de pergunta, que é justamente você trabalhar a escuta. Então, a gente vai fazer, né, uma percorridinha, assim, sobre essas mudanças de mercado para chegar nesse momento onde a nutricionista que desenvolver a comunicação vai ser uma nutricionista que eu acredito que vai estar à frente. Porque essa é uma habilidade do momento, eu vejo. Você sente isso, Cá, também? Eu sinto, Carol, eu sinto tanto como profissional e também como pessoa que como atendida, né? Então, por exemplo, quando eu vou escolher um profissional para me atender, e eu gosto, né, de passar com alguns profissionais que eu admiro. Primeiro eu vou pela técnica, com certeza, né? Então eu vejo lá qual que é a formação da pessoa. Mas se ela tiver uma maravilhosa técnica e ela não conseguir me ouvir, ela não conseguir aprofundar na relação comigo, ela, assim, a gente não vai conseguir engajar no tratamento juntos, né? A conexão, ela é essencial nesse trabalho de mudança de hábito. Porque cara, a gente está mexendo com uma coisa que é difícil de mudar. Se fosse fácil, a gente talvez nem precisaria, né? Porque eu brinco que de revista Boa Forma, que já existiu, né? Com dieta, milhares. Então, se fosse só pegar a dieta e fazer, a gente não precisaria ser nutricionista. Gente, tchauzinho que eu vou com meu pai agora. Um beijo maravilhosa. Um abraço pro Rodrigo. Desculpa interromper. Imagina. Então, eu acho sim que isso faz muita diferença. E eu também acho que talvez agora é o momento que eu enxergo que mais essa informação também está sendo valorizada. Né? Então, acho que o coaching, ele traz essa ferramenta, talvez um dos lugares onde primeiro isso é valorizado é quando vem as ideias do coaching, e depois eu acho que começa-se a discutir nesse processo humanizado, né? O quanto é importante a gente ouvir o outro, quanto isso faz diferença. E, Carol, tem estudo científico já sobre isso. Estudo científico dizendo, né? Uma pessoa foi para o hospital, ela se sentiu ouvida, qual foi o resultado dela? E aí é muito conectado, né? Se sentiu ouvida, o resultado é melhor. Em todos os estudos que avaliam isso. Parece uma coisa tão boba ouvir, né? Escutar, parece uma coisa simples, assim, mas tem técnica, né? E eu acho tão legal quando tem técnica para a gente fazer coisa que vai melhorar não só a nossa performance no trabalho, mas também a nossa própria vida, né? Porque se a gente, por exemplo, se nós duas nos conectamos e a gente, dentro da nossa conversa, a gente consegue chegar em lugares mais profundos, a gente consegue se ouvir, a nossa relação também fica mais verdadeira, ela fica mais acolhedora, né? Então, eu acho que é uma habilidade que a gente traz para a performance do trabalho, mas também poderia dizer para a performance da vida, né? Sim, sim. Eu brinco, né, que
quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre o coaching, que é onde eu acabo aprofundando a minha parte de comunicação, mas a gente tem outras áreas de estudo, né? A comunicação não violenta vai trabalhar essa parte de comunicação, enfim, a gente tem uma gama de estudos para isso. Qual é o ponto? Eu lembro que eu virei tipo uma perguntadeira, e aí às vezes o Rodrigo, para quem não sabe, o Rodrigo é meu marido, né? Pai da Cecília que acabou de sair aqui com ela. Às vezes ele falava assim, quando eu trazia umas perguntas, ele falava, ah, não vem com essa história de coaching pra cima de mim. Tipo, sabe, quando né, você quer tirar ali do outro lado alguma reflexão, e aí a comunicação fica diferente. E eu lembro de contar isso para as minhas alunas, depois, em um determinado momento, falei assim, ó, a hora que você estiver ficando boa é quando de repente o marido falar para você, esse papo coach pra cima de mim, essas perguntas pra cima de mim. Porque é isso, né? Quando você pergunta, você dá a oportunidade para o outro falar, e a gente sai daquilo que é o padrão. Eu não sei se você sente um pouquinho disso, né? Aqui já entrando na parte de comunicação, eu lembro que uma das coisas que me fez diferença, me fez observar é assim, olhava a anamnese. O que é a anamnese, né? É uma série de compilados de perguntas que na sua grande maioria é sim, não. Sim, não. Sim, não. Às vezes a gente não abre, quando você pega aquelas mais padrões, né? Às vezes a gente não abre para escutar coisas que quando a mãe, né, aqui falando especificamente do atendimento materno-infantil, acaba sendo mais mães, hoje a gente cada vez tem mais pais, né? Mas acaba que quando o cuidador vai ali e ele tem a oportunidade de aprofundar um pouco o assunto, você fala, mas gente, tá aí o negócio, né? Olha o que ela me trouxe. Então, essa parte da gente poder escutar um pouco mais, perguntar um pouco mais, para estabelecer essa relação de, acho que é mais profundeza mesmo, né? Faz até com que o tratamento ele tenha uma certa velocidade, não é, Cá? Nossa, com certeza, assim, eu acho que isso, eu estava, hoje foi um dia muito interessante, eu recebi alguns feedbacks desse processo de escuta, acho que nada é por acaso, né? Quando o assunto tá no meio, sempre tá, e o que eu ouvi de duas pessoas foi isso. Nossa, o homem foi mais rápido, nossa, eu tô conseguindo uma conexão mais rápida com os pais, para mim tá mais fácil. Eu acho que é o segredo, né? E você falou uma coisa muito interessante. Tem um livro que eu não me lembro o autor, mas ele fala sobre a gente se defender, assim. Ele fala sobre autodefesa, não é muito sobre... É sobre escuta, mas não é. Uhum. Porque ele fala que a gente deveria escutar o nosso corpo quando alguma coisa está dizendo que não está certo. Então, ele é um cara que faz a segurança, já fez a segurança de vários presidentes americanos. Então, a linha dele é observe onde tem perigo. E ele fala para a gente escutar o que está acontecendo também, escutar o nosso corpo. E ele fala assim, toda vez que ele fez uma entrevista com alguém para descobrir quem era a pessoa que estava atrás daquela pessoa, a pessoa fala, 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 e de repente ela sai e fala, agora já terminei. Ah, tem uma coisa que eu acho que não é muito importante, blá, 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 blá. Ele fala que é aí que você vai pegar o que é mais importante. Que legal. Então, precisa desse tempo, né? Dessa escuta para a pessoa chegar num lugar onde ela vai falar nem sempre exatamente o que você perguntou, mas que vai ter uma abertura para que ela chegue nesse lugar e aí, a partir daí, você consegue ajudar ela. Porque se for só o sim ou não da anamnese antiga, né, a gente fica muito limitado às informações e essa limitação talvez atrapalhe um pouco a conexão. Uhum. Acabou que a gente, né, gente, a Ká ama esse papo de comunicação. Faz muito tempo que eu escuto ela falar assim, nossa, eu não vejo a hora de chegar o momento que vou poder falar mais disso, né? Que as pessoas estarão mais preparadas para ouvir isso, porque existe isso do momento. Por isso que quando eu trouxe o tema da live, dessa mudança do mercado da nutrição materna infantil, é porque eu sinto também que agora as pessoas estão um pouco mais abertas para ouvir sobre isso, até porque a população, no geral, pede um pouco mais sobre isso, né? Pede mais para ser ouvida, para ser olhada. Eu quero participar, eu quero ter voz ativa aqui nesse processo do tratamento. E você que está aí no mercado já faz muito tempo, eu queria que você falasse um pouco de como que você vê essa mudança acontecendo, até dentro dos atendimentos, né? O que você acha que vem mudando na nutrição materna infantil, que traz essa necessidade de agora a gente estudar técnica para fazer perguntas, técnica para escutativa, por que que agora os artigos estão trazendo mais essa temática, né? O que que você sente da mudança de mercado e o que que você acha que a nutricionista precisa estar atenta com relação a isso? Carol, eu acho que lá, quando eu começo a atender, de certa maneira falta informação para as pessoas.
As pessoas sabem que precisa comer fruta, verdura e legumes, mas existe uma confusão sobre os rótulos, existe uma confusão sobre que alimento é saudável e o que não é saudável, a gente ainda não tinha o guia alimentar, então tinha muita coisa que não existia, né? Então era uma era, talvez, da informação, que se precisava de informação para poder entender como que vai seguir ali o processo, né? Então, fazer um cardápio era importante, porque, cara, a pessoa não sabia mesmo comer, né? Não sabia. Então, eu me lembro de receber muita criança obesa nessa época. E aí, algumas regulações do cardápio já eram suficientes para a gente conseguir ver algum resultado já. Porque aquela pessoa que estava do lado de lá ficava feliz de receber informação. O que eu vejo agora, né, nos últimos anos? Tem informação que já virou commodity já. O que é commodity? Já é natural, as pessoas já sabem. Talvez não todo mundo, mas muita gente. Eu acho que dentro da nutrição materno-infantil tem um exemplo bem específico, que é o BLW. Então, há uns 9 anos atrás, 10 anos atrás, quando o BLW ele aparece, né, e eu acho muito interessante que ele não vem dos profissionais da área da saúde para as famílias, vem das famílias para os profissionais da área da saúde. Vem uma demanda de uma mudança na introdução alimentar, assim, que é mágico, que todo mundo começa, ai, nossa, o que é isso? Que interessante, que legal, vamos fazer BLW, e aí vem a autora do livro do BLW para cá, e aí a gente faz curso, fica super interessado. O tempo passa e já não é mais novidade BLW. Já não é mais uma questão do tipo, faço BLW, alimentação tradicional. Porque, de alguma maneira, para algumas pessoas, isso já introjetou dentro da realidade delas. Às vezes elas nem vão discutir BLW, alimentação tradicional, porque ela já enxerga que o bebê... Eu acho que a passagem da informação é o bebê é capaz. Entendeu que o bebê é capaz, primeiro comida é importante, né? Olha o que é um cardápio saudável. Depois, o bebê é capaz. Entendeu que o bebê é capaz? Essa informação para algumas pessoas é importante, mas para muitas já existe já. Então, a gente passa por uma mudança importante onde, quando a gente começa a falar de introdução alimentar, as nutricionistas, putz, a gente está dominando ali o ambiente. Hoje em dia, a gente já consegue achar bastante pediatra que sabe fazer uma orientação de BLW maravilhosa. Então, você vê, né? A informação, ela já está mais disponível. Então, antes a gente era passadora de informação. Agora, a grande mudança a gente é uma ponte entre o paciente e ele mesmo. Porque para que ele faça mudanças mais profundas do que não só saber para mudar, ele vai precisar descobrir coisas que levam ele a ter certos hábitos e essas coisas vão fazer viradas de chave que aí as informações se encaixam. Então, a gente tem as informações, né? Se a gente for pensar aqui na internet. Cara, a gente está na era da informação. Se quiser alguma informação, está disponível. Não é suficiente, né? Não ficou suficiente. Então, agora para a gente... Eu acho que o nosso trabalho agora é mais importante do que antes. Porque antes a gente podia, sei lá, né? Comprar um livro, ler uma revista e receber informação. Então... Pensando na inteligência artificial, por exemplo, né? A gente tem medo um pouco da inteligência artificial, vai chegar ali no lugar das pessoas fazer o trabalho, mas não, se o nosso trabalho for só passar informação, sim. Aí a gente, talvez, um robô faria melhor do que a gente. Mas um robô não sabe fazer pergunta. Você já viu um novo projeto de inteligência artificial que lançaram? ChatGPT, alguma coisa assim. É bem interessante. É um Google mais específico. Onde você coloca algumas perguntas e a inteligência artificial não te mostra um link, te responde, te faz uma resposta. E isso virou um boom, assim, para as pessoas. Meu Deus, e agora? Então, sabe responder. E é muito interessante. Eu perguntei lá, qual é a história da nutrição materno-infantil? Ele responde. Quando começa, em que ano, etc. E aí o Bruno vai me mostrar isso, né? Empolgado, que ele adora tecnologia. E aí eu virei para ele e falei, entendi, ChatGPT, é isso mesmo. Entendi. Finalmente a gente chegou na fase de entender que o nosso papel humano é fazer as perguntas. Fazendo as perguntas certas, a gente voa, né? A gente, putz, assim, com essa informação, se já tem robô que tira informação importante pra gente, se a gente souber fazer a pergunta certa, aí sim. Então, o que eu vejo que mudou é a informação, mas não é mais... Ela é importante, ela é essencial, na verdade. Exato. Mas ela não
Eu mas acho que sem ela, suficiente. né? Sem isso da informação, eu sempre falo isso. Que sem a informação da nutrição, no caso, no nosso caso, nutricionistas, a gente nem estaria aqui fazendo essa live se não Verdade, fosse verdade. isso, né? Mas é para além disso. E eu acho que isso deixa o nosso trabalho também. Eu sou uma pessoa otimista, né, Carol? Eu acho que isso deixa o nosso trabalho mais prazeroso. Porque, Nutri, você que está ouvindo a gente aqui, abre o teu coração e escreve aí pra gente. Você já não cansou, às vezes, de falar a mesma coisa 3 vezes no dia, 4 vezes no dia? Coma Então, isso, faça aquilo, né? Mas eu falo que você veste quase o papel da Nutrichata, porque ó, você tem que fazer desse jeito, é isso aqui. Tipo, não me informei para isso. é isso, né? Então, quando de repente você é um agente promotor de mudança e não só de trazer informação, eu acho que isso deixa a gente mais satisfeita, mais feliz, porque aí você vê que cada pessoa leva um caminho diferente. Você, com o que você sabe, o que você sabe perguntar, você ajuda muito mais gente do que só passando informação. Aí, como Uhum. eu falei, mais uma vez, a informação é importante, mas isso dá para a gente uma liberdade de, de, de ter uma vida intelectual também mais rica, porque aí você não fica só repetindo a mesma coisa, você passa a aprender com o seu paciente outras Uhum. maneiras de perguntar, porque você de fato está naquela relação ouvindo. Sim, sim. Quando você me fala disso, né, do link da informação, uma pergunta que eu recebo bastante, assim, das alunas é, tá, mas e como saber, né, se o paciente sabe sobre aquele assunto ou não? Eu vi, inclusive, quando a gente estava falando do BLW, teve uma pergunta aqui do que era o BLW, que é Olha isso. só, A maior parte das pessoas sabem o que é, mas mas pode ter quem não sabe, porque isso é normal, né, gente? Conhecimento a gente vai adquirindo, às vezes a gente se depara a primeira vez com aquela informação e, poxa, o que é isso, né? Deixa eu entender mais sobre. Eu falo que uma pergunta para se trazer é o que você já sabe sobre esse assunto. maravilhoso, maravilhoso. Isso abre o espaço, às vezes, em vez de você sair e usar um tempo ali do atendimento, fazendo toda uma explicação sobre um assunto que talvez essa pessoa já tenha ouvido. Talvez ela já saiba da maneira que a gente diria que é a correta, né? Cientificamente falando, ela sabe exatamente aquilo. Às vezes ela teve uma informação que não foi uma informação correta também, porque ao mesmo tempo que a gente tem muita informação disponível, nem toda a informação que a gente encontra é uma informação boa. Às vezes a gente encontra informações que não seguem aquilo que a ciência está dizendo. Então, isso pode acontecer. Quando a gente pergunta sobre, a gente abre até a possibilidade, né, de entender do outro lado. Poxa, olha, ele já sabe aquilo ali, não preciso nem usar meu tempo de consulta falando disso. Já entendi que talvez ele não esteja fazendo, apesar de saber. Eu preciso então encontrar porque mesmo sabendo ele não faz. Aí é outro caminho. Nossa, ele não sabe sobre isso, ou o que ele sabe está diferente do que eu diria. Se ele não sabe, você me permite explicar, né? Que é o movimento de tipo, por favor, você está aberto para me ouvir, né? Porque é isso, a comunicação é sobre isso também. O outro está te dando a possibilidade de explicar. Não você sair matracando, eu falo, achando. Porque eu acho que é isso, talvez na nossa formação, a gente tenha muito a questão do trazer a informação. Por que a gente precisa fazer? Você precisa responder a prova. Se É você precisa verdade. responder a prova, você precisa dar a resposta, né? Então, a gente tá ali, às vezes, assim, o paciente traz uma coisa e você já quer dar a resposta, quer dar a resposta. Mas o que o outro lado sabe? Então, eu gosto muito dessa pergunta. E quando, de repente, o que ele sabe é diferente do que eu acredito, eu falo, eu tenho uma outra informação sobre isso. Posso te trazer isso? Né? Porque é diferente de quando você vai falando assim, não, mas isso tá errado. Ó, suquinho não pode dar mais pro bebê, não. Mas calma, minha família inteira deu, eu tomei, tô viva aqui. Como assim você vai falando que não pode? Não, você me permite te trazer uma informação que tá diferente nesse momento, né? E aí a gente abre para informar quando for necessário. Porque comunicação não é não trazer informação. Às vezes eu acho que as pessoas confundem esse viés, né? Não sei se Verdade. você sente isso aí conversando às vezes com algumas nutris. Carol, eu acho que essa pergunta, né? Eu posso te trazer essa informação, ela mostra o respeito tão bonito. Não, respeito. Eu acho que quando a gente fala de comunicação, tem esse viés, né? Parece que escutar é só ficar escutando. Estava Uhum. também conversando com o Bruno, né? Falando sobre escuta dentro da nossa própria relação, como que a gente pode se escutar mais. E aí ele falou, então eu tenho que ficar só ouvindo
Porque aí você me fala o que você tiver para falar e às vezes você não me fala, eu tenho que adivinhar. E aí eu falei, não, né? Uma boa escuta se faz de boas perguntas. Uma boa escuta se faz de boas perguntas e logo depois a gente tem que lembrar que o nosso trabalho também é direcionar. Então, Uhum. eu acho que também, às vezes, a gente fica flertando com aquele medo de ser uma terapeuta, que é a pessoa que só fica ouvindo e, sim, conte-me mais sobre isso, sim, conte-me mais sobre isso. E aí a pessoa voa, vai lá longe, não fica longe da nutrição e a gente fala, meu Deus, o que que eu faço com isso? Né? Então, é o nosso papel fazer o contorno que Uhum. é, então quer dizer que você me falou que é difícil para você isso, aquilo. E eu falo muito isso. Se eu tiver, se eu errar, você me corrige, para a pessoa prestar atenção, Uhum. né? Checar, e vou fazendo toda a leitura do que a pessoa me fala. Então, eu já sei algumas coisas e eu queria dividir com você algumas sugestões. O que você acha? E é isso, Uhum. precisa ter esse contorno da comunicação para Uhum. que a gente também seja ouvida, porque é importante a gente lembrar que uma comunicação não é só escutar. É, A comunicação fala de uma escuta ativa e de uma fala uhum. empática. É. Então, se eu só escuto, eu não estou me comunicando. Se eu só escuto, eu estou escutando. O que é bom também, né? A gente fazer uma escuta só com uma pessoa e não falar nada, só abraçar e falar obrigada por você ter dividido isso comigo, é maravilhoso. Mas se Uhum. uma pessoa vai te procurar para um trabalho terapêutico, né? Eu vou mudar a Uhum. alimentação do meu filho, essa pessoa está esperando um retorno. Então, eu ouço várias vezes, Carol, as pessoas falam assim, né? Eu falo, eu posso dividir com você? Tenho umas sugestões para te dar. A pessoa fala assim, mas eu vim aqui para isso. Mas eu continuo falando que é para poder ter essa permissão, né? Para ela, para algumas pessoas é meio óbvio. Claro que você pode falar, né? Estou aqui para isso. Mas eu ainda acho respeitoso, assim, um Uhum. carinho extra. É. Eu não lembro agora quem é o autor, cara, mas tem uma frase que fala assim, né? Que os portões da mudança, eles só se abrem por dentro. Uhum. Então, quando a gente, eu acho que traz essa permissão, é como se a pessoa estivesse começando a estrancar o portão. Porque se ela fica ali na defensiva, sabe? Às vezes ela foi lá, ela de fato te pagou para escutar. Mas tem gente que tem essa postura um pouquinho mais defensiva, naturalmente, né? Então eu fui lá para ela me falar, mas eu às vezes aquilo entra, né? Mas não provoca uma mudança, porque essa mudança ela é provocada por você. É você que tem que fazer. O outro ele pode te guiar nos caminhos, te guiar na reflexão, ajudar ali a construir, né, novas rotas, mas a mudança quem faz, no fim das contas, é o paciente junto ali, né? Os pais, enfim, os cuidadores. É que a Cá tem um estilo de trabalhar que é um pouquinho diferente do meu. A Cá tá muito mais com os pais, eu já tenho um pezinho muito mais nas crianças, né? Verdade. Então, independente de quem a gente está falando, é que essa família trabalhe pela mudança. E esse portãozinho, ele se abre por dentro. Quando a pessoa dá permissão, ela tá dando uma empurradinha nesse portãozinho, assim, sabe? Em algum nível, eu acredito muito nisso. Por isso que eu também sigo usando essa pergunta, até para a pessoa, quando ela fala assim, pode me falar? Ela também tá parando, né, para ouvir. Tem esse viés. Quando você estava falando dessa questão do contorno, Cá, me vem muito. Você usou, né, uma fala que eu acredito que tem muito a ver com uma técnica, que é a técnica da recapitulação. É retomar o que o paciente falou. Eu acho que para a gente trazer, talvez, né, algo prático, assim, para as nutris que nos escutam, é recapitular o que ele estava falando para conduzir, às vezes, de tipo, opa, tá voando um pouquinho, volta aqui, vamos ver até onde isso vai. Eu, inclusive, às vezes uso de começar a repetir e falar assim, e eu ainda não estou compreendendo o que isso tem de relação com o nosso primeiro objetivo da consulta. Você consegue fechar isso para mim? E às vezes a pessoa fecha uma coisa que eu sozinha não conseguiria ver. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não sei por que eu estava falando disso, porque não, as coisas não têm nada a ver, acho que eu viajei aqui. Porque às vezes a gente viaja numa conversa, né? Às vezes a Às vezes gente viaja. acontece. E às vezes essa Então, informação que a pessoa viajou tem alguma conexão, mas não é para aquele momento. uhum, Então a gente vai lá e guarda essa informação porque é um pedaço do mapa da relação alimentar dessa pessoa e que naquele momento ela colocou para fora, mas ela ainda não consegue estruturar. E se ela não uhum. consegue estruturar, a gente também não vai conseguir estruturar por ela, né? Ela acabou de abrir essa informação e tudo certo, a gente guarda um pouquinho, quem sabe depois ela traz de novo. Perfeito, perfeito. E cá, você estava falando da questão de comunicação, né? Ser
ali uma via entre escutar, ter a escuta ativa e ter a fala empática. Quando a gente fala de fala empática, aí eu vou voltar aqui para uma coisa que eu escuto bastante das alunas que eu acho que é às vezes, uma dor, assim, da nutricionista, que é, mas talvez, na hora de falar, porque tem coisas que a gente vê e que a gente não quer falar, né? Porque tá como eu vou dizer, em algum lugar mais delicado ali da própria família, principalmente eu acho com os pais. A gente tá vendo, ele tá te trazendo aquela informação, mas de repente você fala assim, eu acho que ela não entendeu ainda essa conexão, eu podia falar, mas ai meu Deus, de que jeito que eu coloco isso? Como é que eu vou conduzir essa fala para não ser às vezes agressiva? Mas ao mesmo tempo eu não quero ser permissiva, né? Não quero deixar a pessoa embora daqui sem isso. Como você conduz fala empática? Porque essa é uma dor que é uma dor latente que eu preciso trabalhar geralmente com as meninas, de tipo, não me sinto confortável para me posicionar às vezes. Em relação a isso, né? Acho que tem alguns pontos, assim, tecnicamente, eu uso até um acrônimo para o atendimento, porque se eu uso esse acrônimo, eu fico pensando nos pontos para chegar a essa fala empática, né? Porque você não vai falar alguma coisa importante sem ter os pontos anteriores. Então, o primeiro ponto é, quando a pessoa chegar, acolher a pessoa. Acolher que é ouvir ela sem julgar, tentar formar um ambiente propício para que ela seja acolhida, né? Seja na parte online, então, bom dia, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Parece uma bobeira, mas é importante a gente lembrar dessas delicadezas, né? Da gentileza. Se a gente estiver falando de um lugar presencial, que esse ambiente forneça para essa pessoa uma sensação de segurança. Então, vou dar um exemplo, né? Eu tô aqui no meu consultório, que fica dentro da minha casa, bem diferente, né? Aqui na porta do meu consultório tem duas portas. E por que tem duas portas? Porque se tiver duas portas, a informação que esse paciente está me passando, ela é mais íntima. Então, de alguma maneira, eu faço ele sacar isso, que tem duas portas, porque nem tudo a gente comunica, mas a gente está absorvendo tudo, né? Então, primeiro acolher, o segundo é a clareza. A clareza, que é essa recapitulação que você falou, acho que serve muito para clareza, você me diz isso, você me diz aquilo, você me diz aquilo outro, você me diz aquilo outro, e aí a gente precisa partir de um lugar que eu acho que talvez seja psicologicamente alcançado, que é da desidentificação. Às vezes, quando você fala que é uma dor da nutricionista, eu concordo, porque não foi uma nem duas vezes que eu vi, nossa, essa criança está sofrendo, e aí vem uma frase que, gente, não entendam isso como um julgamento, e sim como uma observação de si, que é, ai, queria pegar essa criança para mim. Então, se Tadinha, a gente né? chegar nesse lugar dessa identificação, vou falar uma coisa forte, Carol, mas eu vou falar. Dica. A nossa capacidade de julgar uma mãe é o tanto que a gente não está preparada para ouvi-la. Então, a nossa capacidade de julgar o outro é o tanto que eu não estou capaz de ouvir. E quando eu falo que isso não é um julgamento, é porque é claro que isso já aconteceu comigo. Eu já tive uma mãe que forçava o filho dela a comer de uma maneira assim que para mim me pegou num lugar que eu não estava preparada, que aí isso me impediu de continuar com ela, porque de algum lugar eu ainda a julgava. E, Carol, você é mãe de uma bebê e eu tenho certeza que você sabe o que eu vou te falar agora. O julgamento, ele não precisa ser dito. Você olha no olho. Julgamento é uma coisa que a gente não disfarça, cara. É muito louco, mas não tem como disfarçar. Você sabe quando alguém tá te olhando de um jeito, assim, pronto para te dar uma sugestão diferente do que você tá fazendo? E eu acho que a gente começa a vislumbrar essa possibilidade quando a gente tem um bebê, né? Porque quando você tem um bebê, é claro que tem personalidades como a sua, né, Carol, que são maravilhosas personalidades para ser mãe, que é ser mais assertiva e colocar o limite certo, né? Mas tem muita gente que ainda não consegue colocar esse limite certo. Então, para que eu possa falar algo que seja doloroso, eu preciso trabalhar o meu não julgamento. E aí a gente trabalha esse não julgamento de diversas formas. Cada pessoa vai fazer de uma maneira. Vou dar um exemplo, né? Tem um livro da Carla Madeira que chama Tudo é Rio. Ele está bem famoso. E eu falo que ele é um livro muito profundo. Ele é uma ficção, ele é uma história, mas ele é muito profundo sobre o perdão para o homem que errou.
Quando eu li aquele livro, né? Ele começa bem absurdamente. Quando eu li aquele livro, e aí vai decorrendo toda a história, cara, no começo, esse cara, né? E a gente, como mulher, eu acho que se identifica mais, ele faz uma monstruosidade com a mulher dele. E chega no final, é tão louco, mas eles se alinham e você entende o porquê. Então, Uhum. quando a gente se coloca em situações onde a nossa visão fica mais ampliada e menos julgadora, Uhum. o nome dele é Tudo é Rio, né? Só ele está aqui perguntando. É Tudo é Rio, da Carla Marina. É muito legal. Você vai, quem gostar de ler, lê ele rapidinho. Então, quanto mais a gente conseguir captar informações do mundo, onde a gente para de ficar olhando e julgando isso é certo, isso é errado, e é claro que isso é uma construção, fica mais fácil da gente conseguir falar uma coisa difícil sem parecer que a gente está julgando. Porque eu acho que a dor de falar é eu não me sinto à vontade de falar, porque ainda dentro de mim julga isso como muito inadequado a ponto de eu não conseguir falar. Exato. Isso do não julgamento, eu acho que é um dos, quando a gente fala de coaching, né? Um dos princípios do coaching em si, que são 12, um deles é o não julgamento. E eu acredito que é um dos mais difíceis de ser trabalhados, cara, porque como é não julgar, né? Como de repente eu me deparo com uma situação que eu julgo que não é a certa, sobre o meu ponto de vista, eu olho aquilo e como que eu não julgo? Que é isso, né? A mãe que de repente força aquela criança a comer, a mãe que de repente, por exemplo, para mim muito claro que não se educa com violência. E para mim, um tapinha é violência. A partir do momento que eu dou um tapinha, né? Seja, né, aquela encostadinha que não é que machuca, mas aquilo tem uma representação. Então, naturalmente, se eu vejo ou se eu escuto isso, eu vou justamente para esse lugar do julgamento. E como não julgar se isso para mim é uma crença tão forte, né? Tanto que eu sempre falei para o Rodrigo, para quem não sabe, eu namoro o Rodrigo desde sempre, né? Desde que eu virei adolescente, meu namorado. E aí, eu sempre falei pra ele que essa era uma das poucas coisas da qual eu não tinha, como se diz? A gente não tinha conversa. Tipo, em filho não se bate. Então, se eu escuto de uma mãe que de repente, botei o chinelo na mesa pra criança comer, sabe assim? Naturalmente, aquilo é isso, me tira do lugar. Então, exercitar o não julgamento, eu acredito que é uma habilidade que a gente constrói diariamente. E como que eu fui fazendo isso, né? Quando eu me sinto nesse lugar onde eu estou julgando, aí eu busco olhar essa cena, eu falo que é tipo como se fosse uma cena de teatro, né? Você olha a cena de fora, você tenta ver o teatro acontecendo e tipo, isso não é meu, calma. Como é que eu posso, se eu sou a pessoa que precisa ajudar, né? Essa família que tá na minha frente, como eu posso buscar conduzir sem colocar as minhas percepções aqui, tentando fazer eles refletirem e eles poderem trazer essas informações de como pode ser diferente, já que desse jeito que está sendo, que eles me procuraram, não é o jeito que está acontecendo que eles buscam. Mas para mim é um dos princípios assim mais desafiadores, tá? Eu tento fazer uma separação, né? Eu me identifico super com a sua fala. Violência para criança, para mim, é assim, não faz sentido nenhum. Assim, eu acho que a pessoa está muito não consciente, né? Então eu separo assim. Eu sempre vou julgar que bater numa criança é ruim. Uhum. Faz parte do meu valor. Assim, se você discutir comigo para falar assim, não, tem que bater mesmo, eu vou discutir, né? Não vou falar, não, imagina, não estou julgando você. Agora é separar a pessoa da ação. Porque aquela pessoa, ela está fazendo aquilo por causa dos recursos que ela tem. Então, da mesma maneira que eu acho que a melhor frase da maternidade é um adulto acredita primeiro na criança, antes da criança acreditar em si mesma, eu diria que a nutricionista primeiro acredita nos pais antes deles mesmos acreditarem neles, né? Então, é fazer essa separação. O que ele está fazendo, eu vou manter esse meu julgamento, porque esse julgamento do que é meu valor e do que não é, eu preciso manter porque isso é importante para minha existência, né? Inclusive para o meu caminhar, porque eu preciso julgar se eu vou por aqui, se eu vou por ali, se eu vou fazer um coach, né? Preciso fazer esse julgamento de alguma maneira, mas é separar a pessoa da ação. É olhar para aquela pessoa e tentar pensar assim, ela é capaz de fazer diferente. O que ela fez até agora
não foi o que a gente julga o ideal, mas quem sou eu para dizer que aquela pessoa precisa receber pedra? Porque também Uhum. é importante que eu olhe para a minha humanidade e para as minhas próprias sombras e seja gentil comigo mesma. Então, se de repente eu respondi você de alguma maneira que não foi legal, cara, eu preciso ir lá falar com você, te pedir desculpa, mas se eu ficar me chicoteando, nossa, como eu fui horrível, por que eu falei isso com a Carol e tal, Uhum. eu nem consigo retomar mais a amizade com você. Então, eu Uhum. também acredito que é um trabalho para dentro e para fora, né? Quanto mais eu sou capaz de não me julgar, mais eu sou capaz de não julgar o outro, de entender que a gente, como ser humano, a gente evolui tanto, né, Carol? A gente tem Uhum. tanta possibilidade de evoluir. E é isso. Semana passada eu fui visitar uma amiga e ela me contou, ela tem uma filhinha pequenininha e ela me contou que ela bateu nela. E a hora que ela me falou, a primeira coisa que me vem é quase uma vertigem, assim, do tipo, caraca, por quê? Bem você, né, fala. Mas eu acho, no final, eu acho que a vida, ela te traz muitas oportunidades da gente conseguir se construir. Eu Uhum. acho que não foi nada à toa ela ter falado isso pra mim. Porque afinal ela é minha amiga, ela me conhece, ela sabe, ela me conhece, ela sabe o que me pega, o que não me pega. Mas quando eu ouço isso dela e vejo a realidade do que ela está vivendo e mais, vejo o esforço que ela está fazendo para não chegar no mesmo lugar, porque, cara, assim, é difícil mesmo, né? Você nunca sabe que criança que se está lidando. A gente sabe que tem criança que, cara, você conduz ali mais fácil, e tem criança que é questionadora, opositora, e vai ser mais difícil para você conduzir. Quando é mais difícil, vem aquela raiva, você vai falar coisa que você não escolhe, você vai fazer coisa que você não escolhe. Então, aquela ação da minha amiga, naquele momento de bater na filha dela pequenininha, não diz quem ela é, diz o que ela Uhum. passou, diz a Uhum. situação que ela viveu. Então, toda vez eu fico assim, isso não fala sobre quem essa pessoa é, fala Uhum. sobre o que ela está passando nesse momento. Então, eu Uhum. acho que toda nutricionista precisa, de alguma maneira, ter uma esperança em relação à mudança da humanidade. Né? Total. E eu acredito que para o trabalho do não julgamento, olhar dessa maneira faz muito sentido, né? Tipo, isso não é o que ela é. Até porque, se a gente entra, né, numa leva, inclusive, que eu acredito que é uma leva que a gente está vivendo nessa era, que não é que eu sou aquilo, eu estou aquilo. Eu acredito muito nisso, que a gente pode mudar, né? Tem uma música que eu ando cantando para Cecília, mas ela resumidamente fala que numa parte assim, né? Que eu concordo com essas ideias até eu mudar de ideia. Então, eu concordo com isso até eu mudar. De repente, eu posso mudar. E é justamente, se hoje, talvez quem tá escutando a gente, nossa, hoje eu me sinto nesse lugar onde eu julgo muito as mães. Hoje eu me sinto nesse lugar onde a comunicação não é uma habilidade máxima minha, ou talvez nem mínima ainda, né? Talvez eu não tenha essa habilidade, não tenha tanta escutativa, não tenha tanta fala empática. Nossa, não sei como conduzir isso da comunicação. Poxa, você pode desenvolver, porque isso não é o que você é, né? Eu acredito que isso se liga muito com o que a gente está falando, porque não é o que você é o que está acontecendo agora. E a partir do momento que a gente decide mudar, e tem quem possa, né, ajudar ali no meio do caminho, e tem o meu esforço para colocar essa mudança, poxa vida, é a maravilha da vida, né? É a gente poder evoluir, a gente poder aprender coisas novas, se desenvolver. Eu acho que quando eu fui aprendendo sobre comunicação, foi muito sobre isso. Apesar de eu já me achar de antigamente, porque tem gente que tem isso um pouco naturalmente, né? Isso tá Verdade. mais dentro da pessoa. Mas, gente, é total possível aprender sobre, né? Eu, eu vejo que quem fala que não consegue é porque não consegue ainda ou ainda não tem todos os recursos disponíveis para desenvolver o que é necessário para se comunicar melhor. Não treinou talvez o suficiente, porque, Carol, se você me conhecesse com 9 anos de idade e me conhecesse agora, meu pai ele jamais ia dizer que eu ia ser uma pessoa que ia desenvolver uma comunicação não violenta, porque eu era essa criança questionadora opositora, né? Então eu era essa criança que gritava e falava tudo de qualquer jeito. Então essa busca, em geral, o que mais a gente trabalha, talvez seja o que mais a gente trabalha para a gente, né? Então é uma busca mesmo. Eu me vejo daqui a 10 anos com uma comunicação mais alinhada ainda. E
como você falou, a mudança é a única certeza na vida. A gente, fazendo uma analogia, imagina só, né? A gente está dentro de uma casa. Cara, vai acontecer mudança o tempo todo. Então faz de conta que encheu a sua casa de água. Você tem duas oportunidades. Ou você agarra no lugar mais forte da tua casa e fica lá e fala, não vou mudar, não vou, não vou, não vou, não vou. Ou você aceita, deixa fluir e vê onde você vai parar de alguma maneira, né? Eu acho que na nossa vida, às vezes a gente agarra e é necessário, e às vezes é importante a gente se deixar fluir também para ver. Caraca, eu não tenho, não me percebo como uma pessoa com uma boa comunicação. Deixa eu fluir nessa história, deixa eu sentir isso, né? Porque quando eu falo que essa frase é uma frase forte, porque ela é uma frase de alguma maneira julgadora, né? Ela está julgando a pessoa não é capaz de julgar, não é capaz de ouvir. E é difícil a gente se colocar nesse lugar também. Eu vi uma pesquisa no Instagram hoje, achei super interessante. Estava lá perguntando, né, o que as mulheres estavam precisando mais. Se elas queriam ouvir mais, se elas queriam se sentir ouvidas ou se elas precisavam de silêncio. E a resposta deu, mais elas queriam se sentir ouvidas e, segundo lugar, silêncio. 2% falou que queria escutar mais. Então, também existe uma movimentação, ou vai precisar existir uma movimentação, da gente se olhar com esse olhar, assim, sem julgamento, mas também com clareza, sobre a nossa própria necessidade de estudar isso. A nossa própria necessidade de se aprofundar nisso, se a gente quisesse deixar levar pela fluidez do que está acontecendo com a nutrição materno-infantil agora. Não é que não vai funcionar do outro jeito, mas se essa mudança está acontecendo agora, quanto antes a gente deixa fluir, mais fácil é eu me sentir segura no próximo passo da nutrição infantil. Porque se eu ficar muito agarrada no que era, meu Deus, as coisas estão mudando, os pacientes estão diminuindo, e eu não tô... Aí a gente entra num sofrimento que talvez não seja necessário, né? Mas para isso, antes a gente precisa se olhar. Não tem jeito. Total. E aí, talvez se olhar entre no lance da comunicação lá daquele rapaz que você disse, né? Que é tipo se escutar também. Porque eu acredito que quando a gente fala sobre comunicação no geral, que é o que você disse, assim, eu mostro que tem as duas portas no meu consultório, né? Tem aquela comunicação que não é a comunicação verbal, que é o que a gente chama de comunicação não verbal. A postura da gente fala muito sobre a comunicação. Eu falo bastante sobre reparar nas crianças. Eu acho muito curioso que às vezes criança, né, chega, ele dá uma encostadinha assim na mesa, e fica tipo, sabe, aquela cara de não vou te dar bola aqui. E aí, se do meio pro final você começa a perceber essa criança mais ativa, mais aberta, se movimentando, poxa, olha a diferença não verbal que teve na absorção que ela tá tendo da comunicação que tá rolando ali. Então, o nosso corpo diz muito. E aí, escutar isso, né? Eu acho que é você, enquanto nutricionista, se olhar e se perceber, principalmente se você já tá fazendo atendimento. Sabe aquele negócio de, tipo, tá faltando uma coisa aqui? Você sente, né? Ninguém te fala, você só sente. Tá faltando alguma coisa aqui. Será que é comunicação que você precisa desenvolver? Presta atenção. Vou pegar de volta minha pacotinha aqui. Voltou para alegrar a nossa live. Gente, Gente, vocês entendem a fofura dessa nenê? Assim, ela é irresistível. Olha, eu sou mesmo, tia Cá. Eu sou uma gostosinha. Sou uma gostosinha. Então, às vezes, né, perceba isso do seu corpo, do seu lugar. Porque a gente sabe, às vezes, o que precisa, né? Eu lembro de uma vez eu ver, eu acho que foi a Isa Minatel, que ela estava falando sobre quando a gente tem ali, você, tipo, tá se sentindo mal, né? Perguntar, tipo, corpo, o que é que você tá querendo me dizer com isso? Tipo, por que tá doendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Do que eu preciso agora, né? E eu lembro que na época você olha aquilo, às vezes parece um papo meio de doido, é a primeira coisa que a gente pensa, o julgamento, né? Que papo de doido isso. Uma coisa bem maluca. Aí quando você fica doente, é tipo, não vai custar nada eu perguntar, né? Ô corpo, o que é que tá acontecendo? E o que é isso, gente? É se perceber, é se olhar. Na verdade, é isso, né? Não é que você precisa verbalizar a pergunta e esperar que o corpo responda de volta, mas é você se perceber. E comunicação tem muito a ver com essa comunicação do corpo. Se eu não me escuto ainda, como eu escuto o corpo do outro? Super.
Por isso que eu acho tão legal e interessante, assim, que a nossa profissão é uma profissão que, ao mesmo tempo, a gente desenvolve o outro e a gente se desenvolve, se a gente se coloca mesmo, né, no jogo. Se colocar no jogo, que é, vamos lá, vamos atender, vamos ver o que vai acontecer. É um presente, né, Carol? Assim, trabalhar com uma coisa que pode não só ser próspero para a gente, mas também ser próspero para a nossa própria existência, né? Para a gente continuar se conhecendo um pouco mais, aprendendo um pouco mais como a gente funciona, como o ser humano funciona, porque aí a gente aprende também como a gente funciona, com certeza. Gente, não é uma delícia de bate-papo, falar sobre comunicação? Espero Chegou o que... tempo, Carol! Eu consigo falar agora, as pessoas estão vendo, que bom! Fico feliz que eu estava de fato, né? Essa era uma dor, eu sempre tive muita vontade de falar disso e que bom que o tempo chegou e que bom que você me dá essa oportunidade também. Esse convite é uma oportunidade muito grande para eu falar o que toca no meu coração, então te agradeço Que muito. delícia. Você sabe que você falou disso agora, né? Que bom que esse tempo chegou. Ontem eu tô fazendo live todos esses dias às 18. E ontem quem veio é a Andrea Lins, que é uma nutricionista que já participou de uma turma da formação em coaching. Hoje ela também ensina outras nutris, né? E aí a gente, ali na conversa, ela me lembrou uma coisa. Ela falou assim: ah, cá, pra mim o coaching, uma das grandes mudanças que ele trouxe, no fim das contas, foram as técnicas. E aí, o que que eu sinto? Por que que eu acho que essa mudança da comunicação chegou? Coaching, a formação existe desde 2019. As pessoas chegavam só por conta das ferramentas. Ah, quero ferramenta. Que no fim das contas também é um compilado de perguntas, mas elas só queriam ali as ferramentas, né? As técnicas de pergunta, a comunicação ficava de lado. E aí, quando ela traz e fala assim, para mim, a parte das perguntas foi a coisa mais importante, e aí eu faço uma reflexão, cada vez tem mais alunos olhando para isso, cada mais alunos olhando isso. Então, eu acho que esse momento de fato chegou, né? E, gente, eu vou deixar dois convites aqui para vocês. Vou fazer o primeiro e vou deixar a Ká falando dela também. Primeiro, eu vou fazer uma imersão dos dias 21 a 27, uma imersão online, onde eu vou falar mais sobre o coaching, sobre essa metodologia. Lá eu falo mais sobre as técnicas de perguntas envolvidas com coaching, né? E é gratuito para você que quiser acompanhar. Depois é só ir lá no link da bio, se inscrever. E depois desse curso gratuito, eu sempre abro inscrições para formação também para quem quiser se aprofundar. E a Cá vai ter um curso agora no Rio sobre comunicação, né, Cá? Poxa vida, no Rio de Janeiro com uma bebê de 3 meses, Karine. Pois é, o Rio de Janeiro ele se apresentou assim, né, nesse momento. Eu achei interessante também eu trazer um primeiro curso. Então, tenho essa vontade de falar sobre comunicação, engajar a família, conexão, como fazer para poder formar uma boa relação, já tem um tempo. Mas esse ano, né, com essa movimentação, eu percebendo que talvez chegou o momento. Então, no Rio de Janeiro, eu vou fazer um curso presencial, eu chamo de curso barra experiência. Porque para a gente entender sobre conexão, escuta, educação sutil, talvez a gente tenha que experimentar algumas coisas, né? Para eu conhecer a criança que eu vou atender, se eu puder conhecer a criança que eu fui, nossa, fica muito mais fácil de eu abrir uma empatia. E eu acho que falta um pouco de espaço para a gente entender um pouco a criança que a gente foi. Isso também foi uma sacada, Carol, que você me trouxe há muito tempo. Quando eu te apresentei os temperamentos, você falou, nossa, Karine, quando os pais entenderem o temperamento deles, quando fizer a conexão, aí a coisa fica melhor. Eu guardei essa informação no meu coração e aí vou trazer, né, esse curso experiência que chama Engajando Famílias na Alimentação Infantil. É um curso para profissionais da área da saúde, principalmente nutricionistas, né, porque é a minha área, mas também outros profissionais que se interessarem em fazer essa ponte entre a informação da alimentação saudável e os pais. Então, a gente vai ter um dia 25/3, no Rio de Janeiro. Quem quiser mais informações, vai até a minha bio, vai até o meu Instagram, que lá vai estar algumas coisas para vocês verem e entenderem um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Olha aí, gente, quem for do Rio, proximidade, se eu quiser passar uma temporada lá no Rio, ó, já aproveita. Eu vou torcer para ter um de São Paulo em breve. Vamos, vamos. E aí aproveitem, vão lá na bio da Cá, vejam isso, venham na minha bio também, vejam o curso gratuito. E, gente, que bate-papo delícia, né? Eu agradeço, Cá, de você estar aqui. Obrigada pela disponibilidade de vir conversar comigo. E, gente, eu vou... As nutris vão achar que eu sou meio maluca, sabe, Karine? Eu tô
como eu tô fazendo as lives, eu falei que ia ter sorteio todo final de live. Aí o que acontece? Cecília tá mamando. Eu não vou conseguir fazer o sorteio de novo. Gente, não tem braço pra fazer. Não tem braço. Amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou preparar o Rodrigo pra qualquer coisa poder fazer esse sorteio. Porque eu falei, não, na live da Karine eu faço os 2, depois no final. E agora eu já tenho que fazer 3 no final da de amanhã. Mas é isso, né, gente? Vida real oficial de mãe. Eu vou para o encontro de hoje fazer um sorteio sobre uma aula sobre recapitulação, que eu acho que foi uma coisa que a gente falou bastante aqui. Que legal. Quem depois for lá participar, mesmo... pode ter gente que, né, seja nova aqui. Mesmo esquema dos outros dias. É só ir no post que tá lá na Atitude de Nutrição e fazer os comentários dos seus insights de hoje. Porque eu acredito que quando você escreve o que você aprendeu, você fixa esse comentário. Parece um exercício bobinho, mas não é não, gente. Não é não. Carol, eu queria, antes de finalizar, né, dar um recado para as nutricionistas. Nutris, eu já conheci muitas Nutris, né, na minha vida de nutricionista. Cara, a Carol tem um poder, uma capacidade de te dar um direcionamento para você transformar um trabalho que às vezes está mais amador em profissional, assim, muito, muito, muito potente. Então, quem estiver aqui ouvindo, cara, não larga da Carol. Eu não largo da Carol, né? Então, porque é isso, o seu entendimento de negócio, de estrutura, eu acho que isso talvez seja uma coisa que falte nas nutricionistas e que você é o nosso presente para isso. Então, gente, participem, né? Absorvam os cursos, porque aí todo mundo vai para um patamar melhor dentro da profissão, né? Ter uma pessoa como você que direciona, né? Que já tem todo um jeito de professora para além de nutricionista, é uma grande oportunidade e um privilégio. Assim como está aqui também. Que honra essa indicação. Recebo. E quem tiver a fim de falar mais sobre, eu de fato adoro desenvolver empresárias, gente. É uma das minhas paixões, Karine bem sabe, que é uma das coisas ali que, nossa, me deu um prazer. Eu falei pra ela no último encontro do Aurora, no último não, no primeiro do Aurora, né? Você me perguntou, Kai, como foi? Eu falei, nossa, eu me sinto no meu lugar aqui, que é tipo, desenvolvendo empresárias, que delícia que isso é. Quem quiser, come mais, vem saber mais, tá bom? Gente, ó, um beijo, Cá. Falei, eu e a Pacotinha estamos te esperando em breve aqui de volta. Beijo, Cecília. Daqui a pouco eu vou aí de novo te pegar no colo, te abraçar, te apertar. Delícia, Cá. Vem desenvolver essa linguagem do amor. Eu vou desenvolver minha linguagem do toque com ela. Exato, Cá. Um beijo em você, dá um beijinho no Bruno também. Vamos ver se eu dou conta de desligar essa live. Peraí que eu desligo pra você e aí vai aparecer fechado. Vamos ver se vai. Tchau. Eita, coisinha. Ixi, acho que como ela foi, eu continuo. Pera lá, gente. Vai dar uma tombada esse celular aqui, hein? Um beijo em vocês. Ai, peraí. Aí, foi.